Botei para gravar aqui. Isso aí, galera. Nicolas, Andrei. Fala aí, professor. Fala aí, Andrei. Nicolas. Fala, Nicolas. Desculpa, Bom Nicolas. dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, bom dia. Dessa vez é o Andrei, né? É eu mesmo. Ah, Andrei. Então, anotei aqui. Ó, André, Andrei, Gabriel, Nicolas. E por enquanto somos só 5, galera, por enquanto, hein? Essa semana eu fiquei sem entrar por causa que tava tendo uma obra chatona aqui perto, professor. Tá tendo uma obra perto da sua casa aí? Puta, um batimento de martelo chatão. Caraca, mano, isso é muito horrível, né, cara? Isso é horrível, cara. Obra é sempre horrível, cara. Nossa, cara. Meus sentimentos. Espero que essa obra tenha. Olha, Então é isso, galera. Pô, será que a Kathleen não vem, não? Só foi te falar, professor. Mandou mensagem aqui agora. Ah, pode crer. Essa prova tá fácil pra fazer. Cara, seguinte, cara. A prova tá fácil, cara. Tá fácil. Tipo, as respostas. Vocês vão ter que. Esse é o módulo 3? Não, módulo 4. Eu Ah, tô não. vendo aqui no módulo Ah, não. A 3. maioria das questões são do módulo 3. Tá certo. A maioria das questões são do módulo 3. Tá certo. São do módulo 3. E eu peguei uma questão só do módulo 4, mas. Tipo assim. Tá tranquila. Tá tranquila. A prova tá tranquila também, gente. Dá pra fazer de boa, assim, tranquilão. puta, suavão nessa matéria. Depois tem quanto. Tá suavão nas matérias? Então, pequenininho. Ah, então tá bom, né? É isso que importa. É isso que importa. Pô, Alex assumiu mesmo, hein? Uhum. Pô, caraca, mano. Caraca, gente. Será que ela saiu da escola? Não, né? Quem? Saiu nada? Eu acho que não. Pode crer. O Pardal também não. Aí, a Kathleen aí. Pardal só deve ver pela plataforma. Moral mesmo. Pardal só pela Nem na plataforma? Acho que é, pô. Tá dando ruim a internet Acho que dele ele também. trabalhar. Ele tá trabalhando de manhã. Aí é. Ah, entendi. E aí, Kathleen, beleza? E a Kathleen tá quietinha hoje. Então vamos lá, galera. São 9h46. Eu tô salvando aqui a presença aqui de todo mundo. Tá gravado aqui tá gravado aqui tá sendo gravado tudo que a gente tá falando.
coisa que a gente está fazendo. Eu estou dando presença. Desculpa. Eu estou dando presença para a galera que está comparecendo às aulas. Eu vou desligar aqui o compartilhamento. Eu vou ver rapidinho se o Pardal, por exemplo, já está aqui na plataforma. Não, também não está na plataforma até agora. Ele deve aparecer depois, quando eu postar a aula. Tá? Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos... Primeiro eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, antes da gente continuar a aula. Rapidinho. Então, vamos lá, galera. Eu queria saber o que vocês identificam nessa foto aqui, galera. O que tá acontecendo aí? Uma Parece uma reunião. sei lá, uma reunião, debate. Esse bagulho mesmo. Por que parece uma reunião? Por que parece um debate? Tem várias pessoas reunidas aí. Pode crer. Né? E vocês conseguem identificar mais coisas aqui, além disso? Acho que são só negros, hein? Só pretos. Pelo menos a maior parte da galera aqui são pretas, né? O que estava acontecendo nesse dia, galera? Na época da ditadura, os pretos eram proibidos de frequentar clubes. Então, poucos clubes, você tinha poucos clubes que abria espaço para a galera preta, né? No caso do Clube Náutico Marcílio Dias, que é um clube que tem em Porto Alegre, né? Essa galera aqui, eles estavam se reunindo para fazer um ato evocativo. Que ato era esse? Ato evocativo ao 20 de novembro, ou seja, ao dia do zumbi, ao dia da consciência negra, né? O que aconteceu? Eles se reuniram em um sábado, de 1971, né, cara? De 1971, ainda no governo Médici. Lembra do governo Médici que a gente falou na aula anterior? E aí o que aconteceu? Eles estavam discutindo sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o Dia do Zumbi, tal. E aí o que acontece? Para eles divulgarem o evento, eles criaram nesse dia, eles criaram o estatuto, né, do Grupo Palmares. E aí, eles fizeram aqui o roteiro do ato comemorativo em homenagem ao Palmares, né, 20 de novembro de 1971. Mas aí o que aconteceu, galera? A gente não pode esquecer que os militares, eles faziam um toque de recolher. E nessa época, você já estava tendo a efervescência dos grupos de guerrilha. Você já estava tendo a efervescência aí dos grupos de guerrilheiros. E dentre dentre os grupos de guerrilha, havia um grupo de guerrilheiros, uma organização chamada VAR Palmares, né? Inclusive, uma das integrantes desse VAR Palmares era a Dilma Rousseff. O que aconteceu?
Os pretos aqui, o nome do grupo deles era Grupo Palmares. E aí o que aconteceu? Os militares pensaram que esse grupo aqui, galera, estavam se organizando para uma guerrilha. Por quê? Por causa do nome. Grupo Palmares, VAR Palmares. Então é um grupo de guerrilha que eles estão querendo organizar. Então os militares começaram a pressionar essa galera aqui. Então eles tiveram que provar. Que eles não eram subversivos e que não estavam organizando atividade de guerrilhas. Eles estavam organizando uma atividade relacionada ao Zumbi de Palmares, né? Eles estavam querendo formalizar o Dia da Consciência Negra no Brasil, né? E aqui eles até falam, na entrevista que eles fizeram, por exemplo, fizemos uma analogia com a construção mítica do Tiradentes. Em 71, formalizamos que se a morte dele era lembrada, também tínhamos que lembrar a de Zumbi. Estruturamos, então, a proposta de substituir o 13 de maio pelo 20 de novembro, que seria uma data escolhida por nós, não pela oficialidade. Era uma tomada de consciência. Por que eles escolheram o dia de novembro, dia 20 de novembro? Porque dia 20 de novembro foi o dia em que Zumbi acabou morrendo. Vocês conseguiram entender até aí, galera, o que estava acontecendo? Sim, sim. Eles foram intimados pela Polícia Federal. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que escrever o roteiro do encontro e convencer os agentes de que não eram subversivos. Aqui, mais ou menos aqui, vou ver se eu não vou conseguir dar o zoom agora. Tá o roteiro, todo o encontro, todo o roteiro que eles tiveram que descrever, né, para o delegado, no caso aqui, digitar na máquina de escrever, até receber o selo de aprovado, né? Foi quando os militares reconheceram de que o grupo não estava ali organizando ações subversivas, né, cara? O Dia da Consciência hoje, o Dia da Consciência Negra hoje, ele se tornou feriado graças à entrada dele no calendário escolar, né? Junto com a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, né, cara? E aí depois a Dilma oficializou a data como Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Mas essa data só é feriada em locais com leis municipais ou estaduais específicas, como São Paulo, por exemplo, né? No Rio Grande do Sul, não é feriado. E foi no Rio Grande do Sul que surgiu essa lei, Porto Alegre, que surgiu o Grupo Palmares, né? Que surgiu essa discussão. Não é feriado no Rio Grande do Sul, né? Então, desde 2015 que está tramitando na Câmara dos Deputados a lei que propõe firmar a data como feriado nacional definitivo. Eles querem que o Dia da Consciência Negra se torne um feriado definitivo. Então era só isso que eu queria mostrar para vocês entenderem como que os pretos e as pretas estavam se articulando para além. Olha o Pardal aí. Olha aí, ó. Chegou agora. E aí, Pardal? E aí, Pardal, tranquilão? Tranquilão, João Vitor? Eu acho que tá sem som, mas vamos continuar aqui. E aí é isso, né, gente? Vale lembrar que
Então havia três maneiras dos pretos se articularem, né? Ou eles ou eles divulgavam a violência policial na imprensa, ou eles organizavam datas para rememorar a questão da negritude, como o Dia da Consciência Negra, ou eles participavam diretamente das guerrilhas, como foi o caso do Oswaldão, tá? E aí, galera, eu vou agora compartilhar com vocês o livro didático, certo? O que estava acontecendo mais ou menos na época da ditadura? Você começou a ter um período, um momento chamado de milagre econômico, entre aspas, brasileiro, né? O que foi isso? Você teve a abertura do Brasil para o capital internacional, né? Os militares, eles adotaram umas ações reformistas, né? Tanto do campo econômico quanto financeiro, né? Eles queriam modernizar o capitalismo no Brasil, para que houvesse o crescimento econômico e afastasse a ameaça comunista, entre aspas, né? Eles acreditavam que se eles modernizassem a economia do Brasil, eles não precisariam, por exemplo, de investimentos da União Soviética, né? Tendo em vista que eles estavam se aproximando, tendo em vista que eles estavam mais aproximados dos Estados Unidos do que da União Soviética. E aí, como que eles queriam modernizar aí o capitalismo? Eles queriam deixar que o dinheiro estrangeiro, o capital estrangeiro, entrasse, né? É, e eles também apostavam na instalação de indústrias no Brasil. E aí eles fizeram investimentos em construção e modernização de portos, de rodovias, né? Por exemplo, vocês conhecem a ponte Rio-Niterói? Alguém já foi para Niterói, atravessando a ponte? Já. Já. Então, a ponte Rio-Niterói surgiu nessa época aí, galera, dos milagres econômicos, entre aspas, né? E aí, o que aconteceu? O, o governo, eles queriam aumentar o volume de exportação, né? E com isso, para aumentar o volume de exportação, eles tentavam conter o crescimento do consumo interno, mantendo os salários baixos, né, cara? E aí é muito bizarro, porque, tipo assim, se eu mantenho um salário baixo, né, eu consigo evitar que as pessoas comprem produtos que vêm de fora, evitando o quê? Evitando a importação. E dessa forma, acabo facilitando mais o quê? Acabo facilitando mais a exportação. Porque, tipo assim, o público não tem salário, o público consumidor não tem salário alto para poder comprar os produtos. Eu não manjo de economia, não, tá, gente? Estou chutando aqui. O público, ele não recebe um salário alto para poder comprar produtos de fora. E ainda precisa trabalhar nas indústrias para poder se manter. Com a produção do trabalhador nas indústrias, isso acabou facilitando que o governo exportasse os seus produtos, né? Ou seja, mantendo os salários baixos. E dessa forma eles buscavam aí aumentar o volume de exportações. Vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu quis dizer? Peguei a visão, professor. Pegou a visão? Isso não vai cair em prova não, tá, gente? Fiquem tranquilos. E aí, o que acontece? Os militares eles tiveram que fazer alguma coisa para estimular a entrada dos capitais estrangeiros, né? Então eles alteraram a lei que restringia o envio de lucros para o exterior, né? E aí, dessa forma, as empresas multinacionais eles tinham certeza que o capital investido no Brasil retornaria às matrizes do exterior, né? Porque antigamente o envio de lucro era restrito, né? Eles não poderiam enviar o lucro para o exterior. Agora, eles podiam enviar. Aí, galera,
essa foto aqui, que vocês estão vendo, é da Transamazônica. Ela tem mais de 2.000 quilômetros de extensão em plena floresta amazônica, né? Muitas coisas foram produzidas, as grandes obras públicas, né, foram pensadas também em construção, foram pensadas para dar infraestrutura para o país, né? Eles criaram a usina hidrelétrica de Itaipu, né? A rodovia Transamazônica. E aí, o governo, na época, eles faziam propagandas, né? Usavam essas obras como propagandas para mostrar que o país estava se desenvolvendo, né? Criando um clima de otimismo. E dessa forma, eles acabavam escondendo os problemas sociais, como as desigualdades, a repressão policial violenta, as manifestações políticas, torturas, perseguições e mortes. Então, o governo militar, eles escondiam tudo isso, né? E aí, galera, com essas políticas que o governo brasileiro acabou tomando, várias indústrias multinacionais vieram para cá, principalmente indústrias dos Estados Unidos, né? E eles acabaram elevando a produção de bens de consumos duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, né? Você teve crescimento das exportações, da exploração, reservas naturais de produção industrial. E aí, o governo, ele deu empréstimos para os empresários, facilitando o crédito para viabilizar o aumento do consumo das pessoas, né? Então, dessa forma que eles faziam o crescimento econômico. Mas quando terminar o regime militar, quando terminar a ditadura, o Brasil vai entrar numa crise inflacionária muito grande. É o que a gente vai ver mais para frente. Aqui mais ou menos já fala da crise econômica, né? O Brasil ele teve que fazer novos empréstimos estrangeiros. Aí acabou aumentando a dívida externa e a dependência brasileira em relação aos Estados Unidos. Aí, em 1973, teve início a crise internacional, né? Que acabou provocando aí o aumento do preço do petróleo. Nessa época, o Brasil ele importava a maior parte do combustível que ele consumia. E aí o governo militar teve dificuldade de conseguir novos empréstimos, né? Devido a essa crise do petróleo que teve em 1973. Né? Acho que a gente chegou a falar disso na Guerra Fria, no capítulo da Guerra Fria. Você teve essa crise e nessa época o Brasil estava importando o combustível, né? E aí, com o aumento do petróleo, ninguém comprava mais petróleo. Então, com o dinheiro que o Brasil não conseguia com a venda do petróleo, eles passaram a ter mais dificuldade de conseguir empréstimos estrangeiros. E aí teve a elevação dos juros da dívida externa. Então, o governo ele procurou aumentar as exportações, desvalorizando a moeda e adotando a política do arroxo salarial. Que política é essa? O arroxo salarial é a política da desvalorização dos salários em relação ao índice de inflação, que diminui o poder de compra do trabalhador, né? Então, pelo que eu entendo, né, conforme o preço de um produto aumenta, né, eu vou tirar o valor do salário daquele trabalhador, diminuindo o poder de compra dele, fazendo com que ele não tenha facilidade para comprar os produtos. Dessa forma, arrochando o salário do trabalhador,
eu consigo juntar dinheiro para poder pagar as minhas dívidas, para poder pagar aquilo que eu estou devendo, né? Ou seja, galera, teve muita corrupção no período da ditadura. Tem muita galera que defende que durante o período da ditadura não houve corrupção, né? Mas teve corrupção sim, certo? Ah, mas a corrupção não era tão escancarada nos tempos de hoje, né? Não era escancarada porque eles não divulgavam, né? E eles não divulgavam porque eles faziam propaganda de otimismo, né? De que o Brasil estava avançando, né? E além deles ocultarem, deles esconderem a corrupção, eles escondiam tortura, escondiam sumiço de corpos, escondiam repressão aos movimentos sociais e etc. Né? E aí o que aconteceu, galera? A consequência do arroxo salarial na década de 80, você teve o disparo, né, da inflação, as exportações passaram a ser utilizadas para poder pagar as parcelas, né, e os juros da dívida externa. E aí, dessa forma, gente, acabou o milagre econômico, entre aspas, né? Então, o milagre econômico acabou e a economia brasileira estava parada, estava endividada. E aí você teve, durante o período do milagre, a concentração de renda, que acabou causando o agravamento do problema da desigualdade social no Brasil, né? Aí, galera, o que estava acontecendo na América Latina enquanto isso? Na América Latina, você estava tendo diversos golpes militares, né? Na Argentina, por exemplo, em 1966, teve um golpe liderado pelo general Juan Carlos Onganía, certo? E aí os militares eles permaneceram no poder até 1973, ou seja, eles permaneceram ainda menos tempo que no Brasil. Que aí você teve as eleições livres, devolvendo o poder aos civis, né? Só que eles reassumiram o poder em 1976 e acabou instaurando uma das ditaduras mais repressivas e violentas da América Latina, onde 30 mil pessoas foram executadas entre políticos e militantes de esquerda. Você teve uma junta militar que foi presidida pelo general Jorge Rafael Videla, ou Jorge, não sei se eles pronunciavam espanhol, acho que é Jorge mesmo, né? Essa junta, ela fechou partidos, sindicatos, isso tudo na Argentina. Interviu, controlou o Supremo Tribunal do país, ele acabou subordinando todas as esferas de poder no controle dele, né? E aí os militares acabaram deixando o poder só em 86. Se eu não me engano, foi um ano depois que a ditadura acabou no Brasil. Galera, nesse período da ditadura, você teve uma pessoa que acabou morrendo esse ano. O Quino, gente. Vocês já ouviram falar no Quino? Na Mafalda? Vocês conhecem a Mafalda? Eu sei quem é não, professor. O Quino, ele foi um cartunista que ele desenhou essa personagem aqui, ó, a Mafalda. E essa personagem, ela se apresenta, ela foi criada durante o período da ditadura na Argentina, né? E aí ele desenvolvia várias tiras, né, cara? Aí
Por exemplo, vou colocar uma tira aqui. Por exemplo, reina a mais absoluta tranquilidade, né? Olhando aqui. As autoridades estão ocupadas com suas tarefas específicas. O pai e mãe dela aqui varrendo a casa. E aí a Mafalda vai escondida, pega o chocolate, pega os bombons, e aí depois ela pensa: seria uma pena não dar um golpe de estado nos bombons. Né? Então ela comeu os bombons, seria uma pena não dar o golpe de estado nos bombons. Então, o Quino, ele tinha essa sacada de sempre relacionar os pensamentos da Mafalda com... Aliás, o que vocês acharam, gente? O que vocês acharam? Pô, ele era contra a ditadura? Ele era contra a ditadura, pô. Ele se É, então posicionava contra a ditadura, né? É... E aí você tem aqui... Cara, depois eu vou jogar o link da tira no zap de vocês. Eu já até joguei o link antes, vou jogar de novo para vocês verem, né? Para vocês verem. Aí, tá aí, já joguei aí no zap de vocês aí a tira para vocês verem, né, galera? Para vocês aí tirarem a dúvida de vocês. Enquanto isso, pessoal, no Chile, em 1973, você teve a existência do presidente socialista Salvador Allende. Mas aí o que aconteceu? Esse presidente ele foi deposto pelos militares. Os militares, na época, eles tinham o apoio do exército estadunidense. E aí o que acontece? Os Estados Unidos eles apoiaram uma junta militar que foi chefiada pelo general Augusto Pinochet. E aí ele assumiu o governo, cancelou as nacionalizações das empresas, ou seja, feitas pelo governo do Allende, ou seja, as empresas não mais seriam administradas pelo Estado, pelo governo, né? E aí você teve uma perseguição aos opositores do regime, que acabou resultando aí na cerca de 4.000 mortos. 4.000 pessoas mortas aí no regime. Vale dizer, galera, né? O Allende ele ficava no Palácio La Moneda, né? Então, nesse dia, as tropas americanas elas bombardearam o Palácio na La Moneda com o Allende dentro. Só que o Allende ele foi metralhado antes de bombardearem o Palácio La Moneda, né? E aí o que acontece? Tem um documentário que eu gostaria que vocês assistissem que se chama A Batalha do Chile. Nesse documentário vocês vão ver, por exemplo, que o Allende ele foi eleito democraticamente pelo povo chileno, né? E vale lembrar, galera, que além disso, depois que o Pinochet tomou o poder, ele lançou uma constituição, galera, que estava durando até os dias de hoje. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, teve um plebiscito no Chile, onde foi votado uma nova Assembleia Constituinte. Vocês ficaram sabendo disso? Sabia não, pô. Nem tava ligado não. Isso foi matéria de jornal esse ano, galera. Ah, eu vi que foi até cancelada a final da Libertadores. É, exatamente. Porque estava tendo a manifestação no Chile, né? E graças a essas manifestações no Chile, né? Você teve o atual presidente acabou recuando e acabou abrindo o plebiscito para saber se a galera queria uma nova Constituição. E a galera acabou decidindo por uma nova Constituição, né? A Constituição que até então estava sendo vigente no Chile era a Constituição que existia desde os tempos de Augusto Pinochet, ou seja, uma Constituição
pautada na ditadura, galera. Então, para vocês terem ideia do impacto que a ditadura causou, né? Principalmente no Chile, a ponto deles aí baterem de frente com esse sistema, né? Aqui é a foto do presidente Salvador Allende, né? E aqui homens armados tentando resistir ao ataque aí ao Palácio La Moneda, em Santiago, em 11 de setembro de 1973, né? E a versão oficial dizem que ele se matou, mas na verdade ele foi alvejado a tiros, tá? Você também teve uma operação, galera, durante o período da ditadura na América Latina, chamada de Operação Condor. Essa operação, ela foi uma articulação dos aparelhos repressivos aos governos militares do Cone Sul, ou seja, Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile, né? Essa articulação ela foi criada em 1975, durante a 11ª reunião dos exércitos americanos. A 11ª reunião dos exércitos americanos realizadas em Montevidéu, né? E essa operação, ela acabou juntando serviços de informação e representação dos países que estavam envolvidos nessa organização, nessa operação, né? E eles atuavam de uma maneira conjunta na América do Sul. E aí os aparelhos repressivos, que eram organizados pela Operação Condor, eles atuaram em países europeus também, né? E acabaram perseguindo os inimigos latino-americanos que foram exilados. Então, além deles perseguirem a galera dentro da própria América Latina, esses militares, eles perseguiam os latino-americanos que estavam na Europa, cara. Então, imagina a doideira que era esse período militar, galera. A galera não tinha um minuto de paz. E aí, você começou a ter, durante o governo do Ernesto Geisel, começou a ser esboçada uma abertura política. Só que essa abertura, ela seria lenta, entre aspas, gradual e segura, né? Porque o Geisel, ele fazia parte do grupo dos militares moderados. Então, ele não fazia parte dos grupos dos militares que queria endurecer o regime. Ele queria, muito pelo contrário, ele queria que o regime fosse moderado. Então, ele começou a abrir, começou a dar uma abertura política, né? Então, ele começou a diminuir de uma forma moderada a repressão política, começou a diminuir de uma forma moderada a censura, né? E aí você teve diálogos, negociações com a galera que fazia oposição ao regime, né? Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre essa abertura lenta, gradual e segura, protagonizada aí pelo presidente Geisel. Tá, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Eu encontro vocês então amanhã às 8h50, tá bom? Beijos. Valeu, Valeu, professor. valeu. Valeu, professor. Galera, tamo Valeu. junto. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu.